Bom dia, prof. Tudo bem? Olha o 5 aí, tá? Eu não devia aprender a passar o devia aprender a ficar aqui quietinho. Agora ficar. Tem que a gente tirar o cartão lá. Devia ser. Vocês estão dando nome para ele, que você pegar as coisas dele e ele tocar com a gente. Mas não pode, ele quer aprender. Bom dia, prof. Oi, prof. Você tá aí? Oi, bom dia. Oi, bom dia, prof. Qualquer dúvida, estou vendo aqui que está com dúvida na parte de fiação, né, Caroline? Isso, eu fiz a parte da tomada e da iluminação, e daí eu fui começar a fazer a parte da fiação, e daí eu tô um pouco em dúvida na hora, tipo, de dar ligação dos fios e
E como eu vou colocá-los? Certo, eu vou compartilhar a tela aqui, vou fazer um exemplo, só para mostrar como que ficaria. Só um instante. Tá conseguindo ver a tela nesse momento? Aham. Sim, tudo certo. Bom, então... Só vou desligar uma layerzinha aqui. Então, nós vamos ter, por exemplo, eu vou colocar aqui uns pontos de luz, tá? Rapidinho só para... a gente ter uma ideia. Só vou mudar a cor dessa layer aqui para ficar mais fácil de ver. Uhum. Bom. Só vou colocar o quadro aqui porque é necessário. Vou colocar aqui. Que eu tô achando que o bloco do quadro veio parar aqui por causa do Zoom Extens.
Não tá aqui. Peraí. Ah, essa aqui que é a passo. Tava certo, eu acho. Enfim. Bom. Eu vou colocar o bloco aqui. Tá? Bom, eu coloquei aqui alguns pontos só para ilustrar. Tá? Eu vou colocar uma tomada alta também para uso específico para te entender bem a parte de fiação. Qual que era o número do chuveiro mesmo, só para eu colocar o número certinho aqui? O número do circuito do chuveiro? Eu acho que 3 de 600 watts? Não, Ah, não. isso aí é tomada de uso geral. Chuveiro é um uso específico, qual que é o número do circuito dele? A potência é 7.000. Eu acho que é 4. Ai, eu não sei, na verdade. Tem que ver ali na tabela do Moodle, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que entender como que funciona a tabela de circuitos. Eu vou pegar aqui os dados. As tabelas de circuitos. Tá aqui. Carga, planta e circuitos. São essas duas. Ó, essa daqui que está sendo exibida na tela no momento é a tabela de circuitos. Tá? Então, aqui eu tenho os números do circuito. Essa tabela aqui é aquela tabela que corresponde ao quadro de disjuntores da tua casa. Tá? Então, cada circuito, cada disjuntor vai corresponder a um circuito que ele vai energizar e proteger. Tá? Quando você liga a chave, você autoriza a energização, né? Quando você desliga a chave, você pode desligar voluntariamente, que aí você desabilita a energização daqueles circuitos conectados ao disjuntor. Ou ainda, esse disjuntor ele também pode servir de proteção. Por exemplo, se tem uma sobrecorrente, uma sobrecarga de um equipamento, né? Um equipamento ele começa a esquentar muito, o disjuntor ele vai servir como um equipamento de proteção térmica, porque ele tem uma lâmina bimetálica, ou ele vai servir como uma proteção de sobrecorrente. A corrente vai ser tão alta que vai aquecer os contatos e aí ele vai desarmar. Tá?
Então, ele é tanto um dispositivo de proteção e de acionamento. Bom, então, e cada disjuntor é conectado a um circuito. Um circuito, ele pode ter uma carga ou várias cargas, tá? Aham. No caso da iluminação e dos circuitos de tomada de uso geral, que são os circuitos de TUG, são várias cargas. Então, esses circuitos, eles aqui no quadro de disjuntores, eles estão identificados como circuito 1, 2, 3 e 4. O circuito de tomada de uso específico vai ser um circuito que vai ter uma única carga, que é o caso do chuveiro e da tomada elétrica. Tá? Então, eu vou ter um disjuntor protegendo um único equipamento. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter o chuveiro é o circuito de número 5, tá? Então, aqui no banheiro, eu vou ter essa tomada aqui, que vai ser uma tomada alta, portanto, ela vai ser completamente achurada, né? Então, eu vou ter que fazer a achura completa. Eu só vou ativar aqui a layer elétrico. Vai ser uma tomada de 2 metros de altura, né? O chuveiro ele fica posicionado no alto, portanto, tomada de chuveiro tem que ser uma tomada alta, Sim. tá? Bom, então eu tenho aqui alguns pontos do meu circuito, né? Esses pontos aqui, isso tudo antes de responder a tua pergunta, tá? Ainda não respondi, de fato. Bom, esses pontos aqui de tomada são os pontos correspondentes a esse circuito 3, ó, tomadas de uso geral da cozinha, que eu tenho 3 pontos de 600 watts. Lembrando que 600 watts é a potência individual de projeto para cada ponto de tomada de uso geral, tá? E no caso aqui seria já o circuito 4, que é da área de serviço, né? Como a gente pode observar aqui na leitura da tabela, ó, os pontos eu vou ter 4 pontos de 600 watts entre o banheiro e a área de serviço, tá? Bom, aqui eu só representei um para ilustrar. Eu não coloquei ainda nenhum interruptor. Eu vou colocar alguns interruptores simples, só para o circuito não ficar sem interruptor. Só para a nossa plantinha aqui do exemplo não ficar sem interruptor. Senão vai ficar muito estranho. Eu não vou alterar os nomes, eu só vou colocar aqui os interruptores para não ficar em branco. Bom, esse aqui não tá legal, esse aqui tá mal feito.
colocar duas teclas. Bom, então eu tenho aqui, né, os meus pontos de força e luz com os interruptores. E agora a gente pode começar, né? Depois de eu alocar os pontos é que eu posso começar o desenho dos eletrodutos e fiação. Já alocou todos os pontos ou não? Sim, já. Então, aí para fazer o desenho de eletrodutos e fiação, o ideal é que a gente trabalhe com uma layer exclusiva para eletrodutos e fiação, tá? Aqui no caso do meu desenho já tem aqui essa layer de fiação, então eu vou selecionar ela, já vou deixar ativada. Eu vou colocar com uma corzinha um pouco mais escura para ficar mais fácil de vocês verem. Vou colocar com esse verde mais oliva. Bom, então eu posso fazer, antes de fazer o desenho dos condutores, a layer da fiação ela é separada em dois elementos, tá? Os símbolos de condutores, que são os símbolos de fase, neutro e terra, e os eletrodutos, que vai ser os dutos que vão representar o caminho da fiação, tá? Então, é bom ter bastante atenção com esses dois elementos, tá? E você pode organizar o desenho dos eletrodutos e fiação. Eu vou colocar aqui uma espessura de linha um pouco mais fina. Um instante. Já está em 20. Tá tudo bem. Bom, então você pode colocar aí. Você pode. A sugestão que eu dei ali para a organização das layers é para colocar tudo na mesma layer, mas você pode separar a simbologia da fiação dos eletrodutos, tá? Em duas layers separadas. Não tá errado utilizar dessa forma, até tem gente que prefere fazer isso. Bom, então, e por onde que a gente começa o desenho? A gente sempre começa pelo desenho dos eletrodutos, tá? Mas antes de começar o desenho dos eletrodutos, é importante a gente entender bem a simbologia de fiação. Então, nós vamos inserir os blocos representativos da fiação. Eu gosto de selecionar esse bloco aqui, ó, fase, neutro e terra. Existem outros blocos também, ó, que já tem as combinações fase neutro retorno, fase neutro 2 retornos, fase neutro. Vou inserir de fase neutro também. Esse aqui tá até pequenininho. Então aqui, é que esse aqui estava em milímetros ainda. Eu vou ter que revisar esses blocos de novo. Bom, então aqui, ó, tem a fiação. Símbolo de fase, linha vertical, sem modificações. Símbolo de neutro, é o L virado. Símbolo do fio terra, é o T, tá? Então, esses são símbolos de fase, neutro e terra. E também tem um símbolo importante, tá? Eu vou colocar aqui esse bloco, que é o fio retorno, ó. Vou colocar aqui esse bloco. Que é o fio horizontal, é a linha vertical, só que cortada pela metade. Tá? Esse é o fio retorno. O que é o fio retorno? Ele é uma ligação indireta, ele é utilizado somente nos interruptores, é para ligar o contato aberto do interruptor com o ponto de luz.
tá? Então, ele vai ser utilizado somente nos interruptores. Lá nas videoaulas assíncronas tem toda a explicação sobre a conexão de luminárias e interruptores e também como que a fiação chega até os pontos de tomada, tá? E como que a fiação chega até os pontos de luminária, tá? Então, ali tem a explicação dos diagramas. Bom, então como que eu vou representar um circuito? A fiação de um circuito na planta, né? Em primeiro lugar, eu vou identificar essa fiação pelo número de identificação do circuito, por isso que tem um númerozinho ali em cima, tá? É para informar a que circuito essa fiação se refere, tá claro? Sim. Bom, então, e também eu vou informar o que aconteceu. Que aí deve ter ido para alguma layer desligada. Por isso que, olha só quanto quadro de luz. Foi tudo para layer 0, que originalmente esses blocos estavam na layer 0. Bom, aqui vai pro elétrico, não pro fiação, tá? Tudo bem. Bom, então... eu tenho que também informar qual que é o tamanho dos fios que pertencem àquele condutor. Como é que eu sei o tamanho dos fios? Essa informação já foi dada para vocês, ó, através dessa coluna condutores. Tá claro? Tá. Uhum. Então, assim, ó, quando eu quero informar qual que é o tamanho dos fios, né? Qual que é a seção dos fios do circuito de iluminação, aí eu vou consultar a tabela dos circuitos e eu vou verificar qual que é a seção informada para esses fios, né? No caso da iluminação, os fios de circuito 1, os símbolos que estiverem identificados com o número 1 em cima da sua simbologia, vão ter tamanho 1,5. Os fios que estiverem identificados com o número 2 em cima da sua simbologia, vão ter tamanho de seção de área 2,5, tá? E assim por diante. No caso do chuveiro, a gente vai utilizar fio 6, tá? Então, eu já vou fazer 3 bloquinhos com os tamanhos. E para identificar o campo de seção de área, a gente utiliza o símbolo do jogo da velha, né? Ou o hashtag. Então, aí a gente coloca essa medida, sempre a medida dos condutores, né? A medida de seção dos condutores sempre embaixo da simbologia, tá? Então, eu vou também já preparar alguns bloquinhos nos circuitos que eu tenho informados aqui na planta até o momento, né? Então, eu tenho, ó, dados do circuito 1, do circuito 3, do circuito 4, eu tenho alguma coisa, circuito 5 e do circuito 2, tá? Eu vou fazer exemplos com o 1, o 2 e o 1, o 2, o 3 e o 5 aqui. Uhum. Então, já vou editar, né, os campos dos blocos aqui no canto para ficar mais fácil de eu copiar. 2, 3. Aí eu já vou colocar as seções. E do 5. Bom, então eu já tenho todos os fios. Deu uma travada aqui na imagem da reprodução da tela, mas acho que... Vou ver. Agora voltou. Deu. Tá. Tô bem. Então, o que eu fiz foi editar, né, os dados dos blocos, né? Para quê? Para poder ter símbolos que se referem aos símbolos relacionados, ter símbolos de fiação com os dados referentes aos pontos que eu já aloquei aqui na planta, tá claro? Aham. Só uma dúvida, na iluminação
que você falou que o circuito seria o 1, né? Uhum. Esse 1 eu vou alocar nos pontos no ponto da própria, tipo, da luminária, ou ele vai ir no interruptor? Pode ir nos dois. Ah, nos dois? Ou É no porque eu interruptor lembro não que... é obrigatório, mas na luminária é obrigatório ter, ó, é obrigado a ter. Por exemplo, ó, aqui eu vou mostrar aqui tá conseguindo ver o ponto de luz do corredor? Aqui é Nossa, melhor rotacionar para ficar mais claro, eu só vou para carregar. dar uma melhorada aqui na visualização, tá? Isso aqui também é algo que a gente tem que observar, né? Como que fica melhor a representação como configurar melhor, né, os símbolos para a planta que a gente vai trabalhar. Bom, então, ó, eu poderia colocar um aqui, ó. Também. Quando eu tenho mais de um circuito de iluminação, é interessante a gente colocar numeração nos interruptores também. Nesse exemplo aqui que a gente está trabalhando, que a gente está utilizando no trabalho, não é obrigatório. Tá? Tá. Então, aí nesse caso a gente não coloca. Tá? Bom, não é obrigatório colocar, né? Só a letra que identifica o ponto de luz que vai ser comandado é que deve constar. Por exemplo, ó, a letra A tem que estar representada na tecla do interruptor que vai comandar esse ponto de luz. Aqui, no caso, eu já vou ter comandos diferentes. Eu vou ter o B e eu vou ter o C. Então, em vez de estar representado o A aqui deveria estar o C. Né? E aqui eu tenho um interruptor de duas teclas. A tecla B vai comandar o ponto de luz B e a tecla C vai comandar o ponto de luz C. Isso aqui é um interruptor simples de duas teclas. Né? Esse caso aqui da cozinha, eu poderia ter um interruptor paralelo. E aí eu poderia ter dois pontos comandando o mesmo ponto de luz. Tá? Sim. Eu vou deixar para vocês verem o interruptor paralelo, só para dar tempo de eu responder a tua pergunta por completo, ali na videoaula. Tá? Ali na videoaula assíncrona mostra a ligação. Bom, é que eu achei que ali onde estava o 1 seria a quantidade de lâmpadas que teria na luminária. Não. Onde está 1 é a identificação do circuito conforme essa tabela de circuitos. Tá claro? Como que eu posso saber a quantidade de pontos de luz, tá? Depende de como a potência da luminária está representada. Aí você pode representar a potência com a soma total, a iluminação com a soma total de potência daquele ponto de luz. Ou você pode representar com a potência particionada. Por exemplo, eu tenho que ter no mínimo 100 watts aqui. Eu posso ter 4 lâmpadas, eu posso ter uma luminária com 4 lâmpadas de 25 watts. Existe esse valor. Sim. Tá? Então, eu poderia fazer dessa forma aqui. Eu prefiro representar sempre o total de potência, porque aí dá mais liberdade para a pessoa que for utilizar a casa escolher, né, a sua luminária. Ela pode escolher uma luminária de 3 lâmpadas, ela pode escolher uma luminária de 2 lâmpadas, enfim. Tá? Vai depender da conveniência dela. E esse 100 watts é uma potência de projeto, normatizada. Tá? Não quer dizer que eu sou obrigada a encaixar nesse ponto de luz uma luminária de 100 watts. Eu posso encaixar uma de menos, que é uma potência de projeto. Claro? Bom, mas eu ainda não respondi a tua pergunta, no fim das contas. Bom, então, a tua pergunta era sobre eletrodutos e fiação, né? Como começar o desenho de fiação. Essa é a parte mais difícil do desenho de projeto elétrico. Por quê? Porque ela é uma parte muito aberta, você tem que obedecer a restrições, mas você pode fazer de várias formas, tá?
Então, aqui eu já tenho... primeiro eu tenho que alocar os pontos. Organizei a layer, né? Eu vou colocar tudo na mesma layer. Já organizei alguns fios, já entendi como funciona, como que se lê, né? A simbologia dos fios. Aham. Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o caminho da fiação, e o caminho da fiação corresponde ao desenho do eletroduto, tá? Muita gente acha que o caminho da fiação é o desenho do próprio fio, mas não é, é o desenho do eletroduto. Aham. Eu vou desenhar o tubo que a fiação vai lá dentro, Uhum. tá? E cada linha representa um duto. Bom, então como que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, eu vou pensar, uma forma interessante de começar é começar pelos pontos de tomada de uso específico. Por quê? O circuito de tomada de uso específico, ele funciona de que forma? Ele alimenta uma única carga. Então, eu vou desenhar um único duto que vai levar a fiação para aquela única carga. Por isso que é mais fácil. Aham. Tá claro? Sim. E tem uma outra regra. Esse duto da tomada de uso específico, ele não pode compartilhar espaço com fios de outro circuito. Por exemplo, eu não posso passar no duto de tomada do chuveiro, do circuito de chuveiro, que vai abrigar o circuito de chuveiro, eu não posso passar a fiação da cozinha nesse mesmo duto. Aham. Ou da iluminação do banheiro nesse mesmo duto. Claro, esse duto Certo. não pode compartilhar espaço com nenhum outro circuito, Aham. tá? Além do circuito de tomada de uso específico. Por isso que é o mais fácil de começar, ele é isolado, tá? E como que eu faço o desenho de duto? Eu posso fazer duas formas, usando o comando linha ou três comandos, linha, polilinha ou o spline. Eu gosto de trabalhar com o polilinha, que é o P-line, ou o spline, que é o de linhas curvas. Tá? Aham. Eu vou fazer aqui eu vou fazer com o spline, tá? O spline, você controla a curvatura da fiação clicando na tela, Aham. tá? Então, eu exploro bastante aqui o uso do Object Snap, as caixinhas, e aqui eu cheguei no duto do banheiro, tá claro? Certo. Então, aqui eu fiz todo o eletroduto do banheiro. Vou dar um acabamento, um trim. E ele sempre vai ter que passar por cima das luminárias ou isso foi só um. Tipo, foi meio que sem querer, assim? Não, isso foi só uma questão de caminho, tá? Para facilitar. Eu poderia fazer direto aqui, Tá. Uhum. mas não achei melhor passar pela luminária, tá? Tá. E uma coisa, quando a gente fala de compartilhamento de circuitos, o ponto de luz, ele na verdade ele é uma caixa de teto. Uhum. E por esse ponto de luz, eu posso conectar vários dutos de circuitos compartilhados ou não, né? Eu vou ter alguns dutos que eu posso levar, por exemplo, a fiação de iluminação e fiação de tomada de uso geral dentro dele, porque circuito de iluminação e tomada de uso geral podem compartilhar espaço no mesmo eletroduto, tá claro? Aham. O que eu não posso é utilizar o eletroduto para compartilhar a fiação do circuito de tomada de uso específico, que são os circuitos de alta potência. Aham. Tá claro? Aham. Que no caso, nesse desenho, só seria o chuveiro e E a torneira e a elétrica. torneira elétrica. Aham. Exatamente. Né? Bom, mas aqui eu posso usar a caixa para conectar, né, dutos que vão circuitos compartilhados, tá? Então, aqui, ó, fiz o circuito de número 5, eu fiz o caminho dele, agora eu vou representar a fiação. Como se trata de uma tomada, então, o
que acontece no circuito de tomada? A fiação do quadro é a mesma que vai chegar até o circuito. Agora eu só vou dar uma organizada. E está representado, ó, circuito com eletroduto e fiação, tá claro? Certo. Aham. Então, o fase neutro e o terra saem do quadro, dos barramentos do quadro, e vão ser levados diretamente até o ponto de tomada, assim que se conecta a qualquer circuito de tomada. Certo. Um outro exemplo de circuito de tomada é o circuito de tomada de uso geral. Aí você vai fazer praticamente o mesmo procedimento, só que você pode utilizar o espaço dos eletrodutos para passar também a iluminação, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo de circuito de tomada de uso geral, tá? Vai dar tempo de fazer só um, eu vou fazer o 3. Ó, eu vou fazer com polilinha agora, tá? E aqui é um exemplo bom para isso, ó. Aí, com a polilinha, eu vou fazer uma linha quebrada, né? E aqui eu vou fazer também uma passagem pela parede. Aqui é interessante usar o modo orto. Bom, então aqui, ó, fiz a ligação do circuito 3. Estou levando os pontos de afiação para o circuito 3. Agora eu vou copiar essa simbologia, tomada, né? Eu levo direto fase neutro e terra do barramento do circuito para os pontos de tomada. Aqui eu vou fazer uma setinha, uma linha de chamada para ficar mais fácil. Linha de chamada eu gosto de fazer na layer 0. Essa linha de chamada seria. Eu não entendi direito o uso dela. É porque assim, ó, quando você não tem espaço Daí vai para inserir o circuito, aqui eu posso reposicionar o texto, né? Para poder melhorar o espaço. Entendi. Às vezes é bom também desligar o Object Snap para o desenho. Então, aqui eu consegui já dar uma limpada. Aí aqui, depois eu vou posicionar os símbolos. Bom, então, ó, tomada de uso geral, mesma coisa, né? Saiu do quadro, foi direto para o circuito, certo? Bom, e agora, se eu quiser fazer a representação de um circuito de iluminação. Em primeiro lugar, tá? O circuito sai uma única vez do quadro. Tá.
Um erro que as pessoas cometem muito é de fazer o circuito de iluminação, por exemplo, principalmente, ou um circuito de tomadas que é muito espalhado, por exemplo, o circuito 2, de fazer sair ele, as pessoas fazem ele sair várias vezes do quadro, é errado isso. Aham. Tá? Então, o circuito sai uma única vez do quadro. Eu vou fazer aqui um exemplo do circuito de iluminação da sala. Vou fazer uma ligação. Aqui, ó. Opa, melhor ativar a layer depois. Fazer uma ligação aqui, ó, para a sala. E eu já vou ligar também os outros pontos de luz, tá? Ó, então aqui eu já tenho um duto que eu posso ligar o ponto de iluminação da sala. Eu já posso passar também, ó, esse duto aqui eu posso passar a fiação também da iluminação para a cozinha. Aí daqui da cozinha para a área de serviço. Aqui eu vou usar o polilinha. A iluminação da cozinha para a área de serviço eu já posso fazer mais uma ligação. Para os banheiros, ó, aqui eu vou ter que fazer um duto novo, tá? Para os banheiros. Tá. Uhum. Outro duto. E aqui, ó, desse banheiro para o quarto, eu não posso utilizar esse duto aqui do corredor. Eu vou passar aqui direto para o quarto e do quarto para o corredor, para conectar os pontos de luz. Claro? Certo. Uhum. Então, aqui eu vou passar toda a energização do ponto de luz, que é o fase, neutro e terra, tá? Eu vou, e aqui, ó, eu posso fazer o compartilhamento. Aqui eu já vou tirar o Object Snap, senão vai me atrapalhar. Aqui eu estou levando ó, a fiação do quadro para o primeiro ponto de luz, do quadro para o segundo ponto de luz, do quadro para o terceiro ponto de luz, do quadro para o quarto ponto de luz, do quadro para o quinto ponto de luz, do quadro para o sexto ponto de luz. Tá claro? Aham. Agora eu vou fazer a conexão com o interruptor. Para fazer a conexão do ponto de luz com o interruptor, tá? Só para a gente fechar. Eu vou utilizar a fiação fase e retorno, tá? Terra não é obrigatório em iluminação. Terra na iluminação, ele serve para proteger a carcaça metálica da luminária. Então, ele é opcional, tá? Uhum. Bom, eu costumo colocar, mas não é algo obrigatório. Bom, então aqui, é por isso que tem aqui a opção fase neutra, tá? Bom, e aqui eu estou levando ao fio fase e retorno para o ponto de luz. Tá? Aqui eu estou fazendo a conexão de interruptor simples. Eu estou levando fio fase e retorno para o interruptor do meu primeiro comando, do meu primeiro circuito de iluminação, tá? Que corresponde a qual? Vamos supor, o circuito da sala. Fiação vem do quadro, fio neutro é conectado no ponto de luz, que é o Lzinho, claro? Aham. O Lzinho tá aqui indo para o interruptor ou não? Um minuto que deu uma travada aqui de novo no que eu tô vendo aqui. Tá, só para fechar. O L é conectado no interruptor? Sim? Não, o L, ele está passando por esse fio aqui que eu estou indicando na tela? Por esse duto que eu estou indicando na tela? Ah, não. Não tá. Por quê? Porque ele já foi conectado aqui no ponto de luz, tá? Aham. Qual que é a fiação que está indo para o interruptor? O terra também fica no ponto de luz, porque ele só protege a carcaça da luminária. Aham. Qual que é a fiação que está indo para o interruptor? Dessas três aqui, ó, que estão saindo do quadro, do fase, do neutro e do terra.
seria A1? Seria o fase, tá? Que é a linha vertical. Ó. A linha vertical está aqui e está aqui, certo? Uhum. A linha vertical número 1. Certo. Então, a linha vertical número 1, ela vai se ligar aqui no interruptor e vai ligar na chavezinha. Só que tem um outro ponto do interruptor, que é a parte que não está ligada ainda na chave, né? Quando o interruptor está aberto, certo? Aham. Então, essa parte que está em aberto, ela vai ser ligada ao fio retorno. E é o fio retorno que vai ligar no ponto de luz de novo. Por isso que o retorno ele sai direto do interruptor. Ele Aham. nunca vem do quadro. Tá claro? Ah, agora eu entendi. Aham. Então, a fiação vem do quadro, vai o fase para o interruptor, as outras duas, né? O neutro e o terra já ficam aqui no ponto de luz. Uhum. E o retorno vem do quadro para fazer a ligação indireta da fase com o ponto de luz. Tá claro? Certo. Aham. Então, fiação de iluminação é assim, né? Aqui eu já mostrei o compartilhamento de iluminação e TUG. Tomada de uso específico nunca pode ser compartilhado, tá? Certo. Por hoje era isso. Qualquer dúvida extra que tiver, é só comparecer ao horário de atendimento que vai iniciar daqui a pouco às 10h30. Tá Claro? bom. Uhum. Muito obrigada. Nada. Tchau. Tchau.